Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Josué, capítulo 6, a partir do versículo 8, que fala assim: Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado a ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Somente até aqui, do 8 ao 10. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui é quando Deus ia entregar na mão de Josué a cidade de Jericó, para conquistar para o povo de Deus. Porém, entre a conquista da cidade de Jericó e o povo de Deus existia a muralha. Uma muralha fortificada, uma muralha que estava fechada e que aos olhos humanos se tornaria algo impenetrável, porque a gente só conseguiria passar pelo portão, aos olhos humanos. Porém, a gente sabe que se a gente acreditar no que Deus nos fala, ok? A gente consegue entrar em qualquer lugar. Aqui na história, Deus deu a ordem para Josué, para ele dar 7 voltas em volta da muralha, e deu a cronologia, deu o cronograma que Josué tinha que seguir. 7 sacerdotes tinham que ir na frente, com cornetas, atrás vinha seguindo a Arca da Aliança, ok? E eles tinham que dar 7 voltas em volta daquele muro ali de Jericó, com a presença de Deus com eles. Então, quando Josué nos instrui aqui na palavra, a palavra está dizendo que Josué mandou dar 7 voltas em volta da cidade de Jericó, com a presença de Deus ali, com a Arca da Aliança, tocando as cornetas. E na 7ª volta, o tocar ia ser mais longo, e o povo ali ia gritar, e a muralha de Jericó ia ao chão. Ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui houve-se um fator importante. Não sei se vocês conseguiram se atentar na leitura. Mas durante as voltas na muralha de Jericó, o único som que se escutaria seria o tocar das cornetas. Ou seja, durante o processo ali daqueles sacerdotes ali com a Arca da Aliança em volta da muralha de Jericó, não podia haver barulho que não fosse as cornetas. Então o povo se manteve em silêncio durante as 7 voltas, e na última volta o povo gritou, porque assim era o que Deus queria. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui houve uma obediência do povo. Entende? Deus disse que queria que desse as 7 voltas, e durante as 7 voltas tocasse a torneta. Consequentemente, você tinha que ficar em silêncio para apenas ouvir o som das cornetas, para não se distrair. Porque se eles tivessem dado a volta, as 7 voltas na muralha de Jericó, falando, em algum momento eles iam também perder a contagem. Então o silêncio naquela hora ali era primordial para tudo dar certo. Assim é na nossa vida. Muitas das vezes Deus chega para nós e fala que não é para a gente fazer nada. É para a gente manter um posicionamento de obediência, de oração, exercer a fé e adorá-lo. Quando Deus fala isso pra gente, Ele não quer que a gente se sinta inferior a alguma coisa. Entende? Ele quer simplesmente que a gente obedeça a palavra dEle. Por quê? Porque dessa forma, você vai estar em obediência ao Senhor, você vai estar em concordância com Ele, ok? E Ele vai estar trabalhando. A gente precisa entender que o silêncio de Deus é trabalho. Então, se Deus chega para você e fala, filho, filha, eu preciso que você silencie
Ou seja, vamos botar uma situação aqui para a gente entender. Vamos supor que você esteja numa situação que a sua iniciativa, a sua atitude seria revidar. Seria ir lá tirar satisfação, seria ir lá bater boca, seria ir lá discutir, falar que você tem razão e que a pessoa não tem razão. Se Deus chega para você e fala assim, filho, se mantenha em silêncio, saiba você que Ele vai trabalhar por você nessa situação. Não é pra gente ir lá bater boca, não é pra gente ir lá se desgastar, não é pra gente ir lá tirar satisfação. Porque uma vez que nós temos vida com Deus, a gente precisa entregar na mão dele a situação e deixar ele fazer. Aqui na cidade de Jericó foi a mesma coisa. Eles tinham um empecilho no meio do caminho, que era a muralha de Jericó. Humanamente falando, o ser humano não conseguiria colocar aquela muralha no chão. Era necessário uma força maior, uma força sobrenatural, para aquela muralha vir ao chão. Então, como o povo de Deus aqui foi obediente à palavra do Senhor, mesmo eles não entendendo, mesmo eles vendo aquilo como um empecilho na vida deles, ok? Eles acreditaram e confiaram na palavra de Deus. Que é isso que Deus precisa de nós. Então, muitas das vezes, Deus vai trabalhar no silêncio na tua vida. E você precisa acreditar que Ele está trabalhando. Você precisa exercer a sua fé. Aqui na história, eles exerceram a fé. Eles acreditaram em algo que Deus havia dito, ok? Eles estavam vendo ali uma muralha gigantesca na frente deles, imaginando como é que aquilo viria ao chão. Só que eles receberam uma ordenança de Deus para eles darem as 7 voltas acreditando, ok? Exercendo a fé ali, e ao mesmo tempo tocando as cornetas para na última volta gritarem. E os gritos deles viriam ao chão. Só que, na verdade, que se a gente parar para analisar o contexto da história toda aqui, não foram as 7 voltas e também não foram os gritos que derrubaram a muralha de Jericó. Foi a obediência. Foi ao acreditar. Entende? Deus permite a gente passar por situações para a gente desenvolver em nós a fé. Porque Ele sabe que somos limitados, então a gente precisa enxergar alguma coisa e saber que aquela situação ali que a gente passou, a gente exerceu a fé e por isso que a gente ganhou. Entende? Então na sua vida não é diferente. Às vezes Deus te deu uma ordenança que no seu ponto de vista é algo surreal, não vai acontecer, porque é humanamente impossível. Só que se Deus te falou para você fazer, e te deu uma ordenança de como você tem que executar, segue passo a passo, à risca o que Ele te falou. Porque não é a situação em si que vai fazer você vir a ter o que Deus tem para a sua vida. É a obediência e a sua fé que vão determinar se vai acontecer ou não para a sua vida. Porque é o seu coração que Deus vai ver. É o seu posicionamento que Deus vai ver. Entende? Que por mais aleatório possível que seja a ordenança dele para você, ou por mais absurda possível que seja, ok? Você está exercendo uma fé e você está sendo obediente ao que ele te falou. Então é o seu posicionamento, não necessariamente é o que ele te falou. A ordem que ele te passou. Mas é o seu posicionamento perante a situação de exercer a sua fé, acreditar e obedecer que os planos de Deus vão ser executados na sua vida. Você conseguiu captar o que está por trás de toda a situação que você está passando? As entrelinhas que muita gente não entende, é justamente isso. Deus vê o nosso posicionamento, a nossa obediência a Ele. O nosso amor a Ele. A partir do momento que nós somos obedientes, e a partir do momento que nós estamos exercendo a fé, a gente está decretando, a gente está declarando, a gente está afirmando que a gente confia em Deus e que a gente o ama. Entende? E é justamente isso, esse detalhezinho de você amar ao Senhor e ser obediente à palavra dEle, independente do que você passe, e ser fiel a Ele, ter comunhão com Ele, a sua fé exercendo sobre algo que Ele te falou, é justamente esse detalhezinho
que aos olhos de muito pode ser pequeno, é que o inferno se incomoda tanto. Entende? Uma vez que o inferno coloca dentro de você sementes para fazer você não acreditar no que Deus te falou, a sementezinha lançada dentro de você, a má semente lançada dentro de você, se ela criar raiz dentro de você, essa semente coloca a perder tudo, todo o seu relacionamento com Deus. Ela começa a minar você e dizer para você que será que vai acontecer? Será que foi realmente Deus que te falou isso? Será que foi realmente Deus que te fez a promessa? Você começa a ter dúvida. Entende? Então ele vai setar, ele vai jogar setas inflamadas justamente nessa parte, para fazer você desacreditar no que Deus te falou. Mas quando Deus nos fala algo, já é a garantia de vitória certa, porque é Ele que está prometendo. Cabe a nós acreditarmos no que foi dito, cabe a nós exercermos a nossa fé e continuarmos no posicionamento que Ele nos colocou, acreditando que vamos receber em nossas mãos a promessa. Uma pessoa que tem a fé inabalável, ela é uma pessoa indestrutível, ninguém para ela. Entende? Por quê? Porque ela acredita fielmente que Deus vai fazer na vida dela. Consequentemente, a intenção do seu coração é acreditar na palavra que Deus te falou. Consequentemente, ele vai ver a intenção do seu coração e vai realizar na sua vida pelo simples fato de você depositar nele uma confiança de algo que você não está vendo, mas você sabe que vai acontecer. Então, somos nós que determinamos o tempo que passamos no deserto, mediante as nossas credulidades ou incredulidades. Só você, mais ninguém, nem o inferno, nem demônio, nem seus pais, nem seu marido, nem sua esposa, só você pode fazer da promessa de Deus não acontecer na sua vida. Mas se você acreditar, se você exercer a fé, se você não olhar para trás, não olhar para o lado, apenas priorizar o Senhor na sua vida, olhando para Ele, a promessa acontece. Então é você que dificulta tudo. Você precisa passar a acreditar mais no que Deus te fala. Porque uma vez que Ele te falou, é a garantia da vitória. Entende? Então mantenha o seu relacionamento com Deus em dia. É necessário buscar Ele todos os dias, para a sua fé estar fortalecida. Uma vez que a sua fé está fortalecida, você entra em concordância com Deus e nada mais te abala. O mundo pode cair à sua volta, que você está lá, em pé, firme e forte, acreditando que Ele vai te entregar a promessa na tua mão. E tem um detalhe. Quando você prioriza o Senhor na sua vida, o mundo à sua volta pode cair, que não vai atingir você. Porque a sua fidelidade a Ele não vai permitir que nada aconteça contigo. Entende? Então, além dele dar a promessa pra gente, nada nos atinge, porque Ele está conosco. Então, o silêncio de Deus é trabalho. Entende? Então, quando no seu processo tiver tudo em silêncio, não se desespere. É Deus trabalhando. O que você tem que fazer? Exercer a fé, continuar orando, continuar adorando, continuar obedecendo, se mantendo no posicionamento que Ele te colocou, lá no início. E manter esse posicionamento até Ele entregar nas suas mãos o que Ele tem para ti. Sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Entende, gente? Então, seja fiel ao Senhor, que Ele vai ser fiel a ti. Mantenha-se em obediência ao Senhor, que tudo vai acontecer na sua vida. Exerça a sua fé e Ele vai entregar o milagre nas tuas mãos. Só depende de você já acreditar e se posicionar em relação a isso. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.